Primeira Crônicas, capítulo 4. Versículo 9. E versículo 10. Palavra do Senhor para a nossa vida, verso 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, diante da tua palavra. Temos a certeza que o Senhor se faz presente nesse lugar. E assim, ó Deus, nós abrimos a tua palavra, Senhor. E pela fé, queremos entender que o Senhor há de falar a cada coração que aqui está presente. Pai, no nome de Jesus, que o pregador não seja lembrado, Senhor, mas que a tua palavra possa encontrar guarida em cada coração que aqui está. E assim, ó Deus, que o Senhor manifeste a tua graça sobre o teu povo. Que o Senhor, ó Pai, nos conduza e nos faça, ó Deus, obedecer a tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Amados, aqui está uma oração de alguém que realmente confiava. Aqui está uma oração de alguém que teve realmente ousadia. Aqui está uma oração de alguém que não olha para a sua situação, não olha para a circunstância, não olha para o seu problema, mas olha para Deus. E eu queria convidar você a isso, porque esse texto fala de um homem que passou por uma grande dificuldade, mas ele faz uma oração que chega ao trono da graça. Esse homem, ele faz uma oração, queridos, que chega ao trono da graça, que chega ao coração de Deus. E é interessante nós olharmos que não é um texto que nos chama a atenção. Se nós começarmos a ler o capítulo 4, você vai começar a ler e falar assim: não gosto de genealogia. Ninguém gosta de saber quem foi o pai, quem foi o avô, quem é pai de quem, da onde veio. Nós não gostamos dessa leitura, mas esse texto fala disso. Filho desse, filho daquele, e aí vai, e a gente olha e não vê, parece que nada nos versículos, até o versículo 8. No versículo 8 diz assim: Cós gerou Anube e Azobeba, e foi pai das famílias de Azeel, filho de Arum. Mas no versículo 9, ele diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E por que Jabes foi esse homem mais ilustre? Jabes significa, o texto mostra isso, porque das dores o gerei. A gravidez dessa mulher foi com dor, foi com sofrimento, quem sabe até um pouco de amargura, quem sabe uma gravidez com muita angústia, quem sabe um parto onde ela quase perde a vida. Nós não sabemos, o texto não fala a respeito de como foi, mas pelo nome desse rapaz, pelo nome dessa criança, para ela dar nome a essa criança de Jabes, ou seja, porque das dores o gerei, é porque ela tem essa criança em meio às dores, em meio à tristeza, em meio, quem sabe, à angústia. Mas é interessante que essa criança, ela cresce. E eu fico pensando como foi a infância. Porque no passado, não é como hoje, a gente acha o nome bonito e põe. Minha mãe, por exemplo, achou Jair bonito e colocou. E eu tenho que concordar com ela.
Ela mesmo sem saber, ela colocou o nome do filho dela de O Iluminado. É bíblico isso. Agora, ela acertou, vamos colocar assim. Mas ela poderia ter colocado outros nomes, mas o passado não. O nome tinha a ver com a situação, com algo que aconteceu no presente, com algo que aconteceu no passado, ou até mesmo, quem sabe, com o futuro. Então ela coloca Jabes, e eu fico imaginando a criança. E aí você que é pai, ou mãe, ou tem uma criança perto de você, na sua casa, imagina você chamando uma criança de dor, de sofrimento. Imagina essa criança olhando para você e respondendo, você falando, vem aqui sofrimento, vem aqui dor. Jabes, ele cresce dessa forma, com esse nome. Porém, queridos, dado o momento da vida, Jabes cresce. E é como se ele olhasse e falasse assim, eu não posso ter uma vida de sofrimento. Eu não posso ter uma vida de dor. Eu não posso, para o resto da minha vida, ser chamado por esse nome e quem sabe até acreditar que a minha vida vai ser assim. Então, queridos, eu queria te convidar diante de quem sabe a dificuldade, quem sabe diante dos problemas, quem sabe diante do problema financeiro, da angústia, dos problemas emocionais, quem sabe por algo que aconteceu com você no passado, uma dificuldade que você teve, um problema mal resolvido, um problema, quem sabe, instalado dentro da sua casa. Eu queria convidar você a não parar e tão somente ficar olhando para essa dificuldade, para esse problema. Eu queria te convidar não somente a olhar para esse obstáculo, quem sabe que você está passando, e parar nele. Mas eu queria convidar você a fazer como esse homem fez, como Jabes fez. Jabes diante da sua dificuldade, Jabes diante do seu problema, Jabes diante desse obstáculo, ele diz a palavra do Senhor, no versículo 10, que Jabes invoca o Deus de Israel. Amados, quando nós falamos sobre oração, nós estamos falando sobre uma conversa com Deus, sobre aquele momento de gratidão por tudo aquilo que Ele fez, sobre aquele momento de confessar os nossos pecados, sobre aquele momento de interceder por pessoas que estão enfermas, quem sabe, ou precisando de alguma coisa, mas também sobre aquele momento onde nós chegamos diante do trono sem interesse nenhum. E o que Jabes faz nesse primeiro momento é invocar a presença de Deus. E isso, queridos, é algo que tem que ser contínuo na vida do povo de Deus. Muitas são as pessoas que, passando por dificuldades, querem levar a sua vida segundo a sua vontade, confiam em si mesmo. Mas Jabes não. Ele, quando percebe que ele precisava mudar a história da sua vida, a primeira coisa que ele faz é invocar a presença de Deus. E eu creio que nós, queridos, também temos que fazer isso. Em momentos de dificuldades, de luta, em momentos da nossa vida, o que nós temos que fazer é nos achegar diante do trono da graça. Sabe por quê? Porque, amados, ninguém pode resolver os seus problemas. Só Deus pode transformar a nossa situação. Só Deus pode tirar as dores que nós temos na alma e no coração. O salmista, no Salmo 13, ele passa por um momento de luta, até ele chega diante de Deus e fala assim: Senhor, até quando ocultarás de mim o teu rosto? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Às vezes nós passamos por momentos de dificuldade e também fazemos a mesma pergunta: Deus, aonde está o Senhor? O que aconteceu? Não me responde mais. Queridos, o salmista, em meio à luta, à dificuldade, ele clama a Deus, ele invoca o Deus de Israel, porque ele sabia que somente Deus podia mudar a sua história. E assim também somos nós. Queridos, nós não podemos carregar esse peso, nós não temos força para isso. Nós temos que invocar o Senhor, e dentro disso, quando ele invoca a presença de Deus, algumas coisas ele pede para o Senhor.
E aí ele começa a sua oração. Jabes, ele pede ao Senhor, versículo 10, ele fala ao Senhor: Senhor, tomara que o Senhor, ele diz o que, amados, hein? Me abençoes. Queridos, o nosso Deus é um Deus abençoador. O nosso Deus é um Deus que se importa com a minha e com a sua vida. O nosso Deus é um Deus que Ele quer derramar graça sobre a nossa vida. E é interessante como está a nossa vida de oração. Nós chegamos ao final do ano e começamos a pedir uma série de coisas. Queremos algo palpável, queremos a casa, o carro, queremos um melhor emprego, uma melhor situação. Queremos muitas coisas, mas Jabes não pede isso. Jabes, ele pede a bênção de Deus, porque ele sabe que isso bastaria. Então, nós temos que fazer a mesma coisa. Olha só o texto que diz, olha, Senhor, tomara que o Senhor abençoe a minha vida, porque se o Senhor me abençoar, a minha vida com certeza vai mudar. Se o Senhor me abençoar, com certeza a minha vida será transformada. Queridos, quantos de nós, se não melhor dizendo, todos nós, precisamos da bênção de Deus na nossa vida, amém, irmãos? Precisamos ser abençoados. Não importa o que o Senhor vai nos dar e se Ele vai dar. Não importa se vai ser hoje ou se vai ser amanhã, mas nós precisamos da bênção. Nós precisamos do cuidado de Deus, e é isso que Jabes quer. Jabes não quer caminhar, Jabes não quer andar se o Senhor não abençoá-los. Você conhece a história do povo de Israel? Moisés está lá no monte, o povo está construindo bezerro, e de repente Deus fica irado e fala: eu não vou mais, agora eu vou enviar um anjo. Vou enviar um anjo, vocês vão caminhar com o anjo. Quem sabe muitas pessoas falam: tá bom, se o Senhor vai vencer as nossas guerras, se o Senhor vai lutar as nossas lutas, se o Senhor vai enviar um anjo, nós vamos ser abençoados, então está bom. Para muita gente, quem sabe, diria realmente está bom, mas Moisés não faz isso. Moisés fala: Senhor, o anjo é bom. As guerras serem vencidas também é bom. As batalhas sendo vencidas é muito bom. O povo ser abençoado é muito bom, mas se o Senhor não for, nós não queremos ir. A presença de Deus, a bênção de Deus sobre a nossa vida, queridos, é algo fundamental. Nós precisamos disso para continuar, para dar continuidade na nossa vida. E aí Jabes, logo após ser abençoado, ele fala assim: Senhor, agora o que eu te peço é o que, irmãos? Olha para o texto. Tomara que me abençoes e o que? Alargue o que, irmãos? Alargue as minhas. Quais são os sonhos que você tem sonhado? Quais são? Na sua vida pessoal. Muitas pessoas têm sonho. 2014, por exemplo, é o ano que muitas pessoas vão falar assim: eu vou emagrecer. Emagrecer. Não é verdade? Quem teve esse sonho e tem coragem, levanta a mão. Hã? Que vai. 2014. Olha, com todo respeito, tem gente que não levantou a mão e precisava, hein? Você precisa colocar isso aí como objetivo. A saúde. Amados, quantos não têm o sonho de que o marido seja melhor? Quantos não têm o sonho de que a esposa seja melhor? Quantos não têm o sonho de poder ver uma família melhor? Quantos não têm o sonho de ver a segunda igreja de Vicente de Carvalho? Só faltou amém, irmãos. Só faltou amém, irmãos. É a segunda igreja. Tem 2 cultos aqui, já está precisando ter um culto só. É porque faz outra, constrói outra igreja.
Eu não posso entrar nesses detalhes, isso é com o pastor e o conselho. Mas olha só, queridos. Quantos de nós não temos sonhos? E quantos de nós vamos chegar, final de 2014, e aí olhar no espelho, e ficar bravo consigo mesmo, porque em vez de perder 10, ganhou 5. Quantos de nós vamos olhar e falar assim, o meu marido não está melhor, está pior. A minha mulher não melhorou. Os meus filhos, o que dizer? Sabe por quê? Porque se tem uma das coisas que a gente sabe fazer, é sonhar. Só que todo sonho, ele vai passar por algo que é prático na nossa vida. Por exemplo, alguém emagrece sem fazer nada? Você pode falar, só ficar sem comer, morre. Tem que comer. Algo você tem que fazer, e eu também. É o sonho da faculdade, o sonho da família melhor, o sonho do carro novo, da casa própria. Tudo, nós vamos ter que fazer algum sacrifício. Nós temos que sair do nosso lugar. Jabes, ele não queria ficar limitado. E aí ele fala assim, eu quero fazer mais. O meu nome é dor, mas eu quero fazer mais. O meu nome é sofrimento, mas eu peço que o Senhor possa alargar as minhas tendas, Senhor. Alargar as minhas fronteiras. Eu não quero ser uma pessoa limitada. Então nós precisamos dar um passo, irmãos. Nós precisamos caminhar mais um pouco. Se eu quero emagrecer, então tem que fazer uma caminhada. Libera o pastor para ele fazer uma caminhada na praia. Né, pastor? E aí vai emagrecer, mas não pode parar para comer o x-salada depois. Se eu quero uma casa, eu vou ter que guardar um dinheiro, fazer algum tipo de investimento. Todos nós, aqui foi falado, muito poder, muita oração, pouco poder e nenhuma oração. Se lascou. Não é não? Se lascou. Porque não tem nada. Nós fazemos o projeto, mas nós não queremos desempenhar o projeto, queridos. Jabes fala, me abençoa, Senhor. Agora, faz o seguinte, Pai. Alarga as minhas fronteiras, eu quero crescer um pouco mais. Irmãos, nós precisamos crescer um pouco mais. Nós precisamos fazer um pouco mais. E é justamente isso que Jabes pede. Nós ficamos limitados à nossa dificuldade, ao nosso problema. Ou seja, o meu nome é sofrimento, acabou. Você é sofrimento até o dia que morrer. Jabes fala, não, Senhor. Me ajuda, eu preciso do Senhor. Alarga as minhas fronteiras. Me faz ir um pouquinho mais além. Lembra da história de Josué? Qual era o limite de Josué? Qual era o limite de Josué, irmãos? Até onde a planta do vosso pé alcançar. Ele chegou a alcançar tudo? Morreu sem conquistar. Então qual é o seu limite e o meu? Qual é, queridos, o nosso limite? Até onde será que Deus pode alargar as nossas fronteiras? Nós não sabemos, queridos, mas nós sabemos que Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. O apóstolo Paulo, se nós olharmos para tudo aquilo que Deus criou, e é muita coisa. O apóstolo Paulo, ele fala que Deus, Ele é infinitamente mais. Que Ele pode fazer, queridos, infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar o tamanho do Deus que você serve? Amém, irmãos? Deus é gracioso e Ele quer isso mesmo. Ele quer alargar. Ele quer fazer com que você possa crescer, com que você possa trabalhar mais, ser mais útil para a glória dEle. Porque tudo que nós temos é para Ele. Amém? Por Ele e por meio dEle são todas o quê? Todas as coisas da nossa vida. A nossa vida é para o Senhor. E Jabes fala assim, Senhor, alarga as minhas fronteiras. Não me deixa viver de forma limitada. Então não viva dessa forma, irmão. Não viva limitado. Não viva ali na sua zona de conforto. E vocês estão bem de conforto. Até ar-condicionado. Não é? Lá na igreja, no inverno. Eu sou sergipano, mas moro
há 26 anos no Paraná. Então, o diácono Edival sabe muito bem que nós tomamos um chimarrão muito bom lá. E no inverno o negócio é frio. Nós vamos para a igreja às 9 horas, é só os heróis da fé. Porque o negócio é 3 graus, é 4 graus, irmãos. Você põe meia dúzia de meia, 3 calças, não dá o negócio. Então a gente toma um chimarrão lá, para dar uma esquentada. E aí você olha, tem alguns irmãos levam coberta. Pode levar, tem que levar mesmo. Então o povo está lá com a coberta, meia, agasalhado, chimarrão bem quentinho. Nós vamos querer sair desse lugar? É igual aqui, o calor está lá fora, mas o ar-condicionado ligado, o ventinho, a gente sentado. Pela misericórdia de Deus, uma boa palavra, amém, irmãos? Amém, irmãos? Me ajuda aí, né? E aí, queridos, nós ficamos aqui limitados. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele quer alargar as suas fronteiras. Você precisa se colocar mais diante do Senhor e pedir isso para Ele. Para Deus, alarga, abençoa aí. Faz uma obra na minha vida, eu quero trabalhar para o Senhor. Estou aqui limitado. Queridos, olha só, nós arrumamos tempo para tudo. Alguém chega lá, você está trabalhando, alguém chega, você está lá trabalhando das 8 às 6, não está estudando, o patrão chega e fala, se você fizer uma faculdade, eu dobro o seu salário. Quem é que não vai fazer uma faculdade? Quem que não vai ajudar para ganhar? E de repente você tem aqui na sua igreja, eu acredito eu que tenha um culto durante a semana de oração, tem a escola bíblica dominical, tem 2 cultos no domingo, você é convidado, convocado para uma série de coisas, mas você se limita a ficar literalmente no seu cantinho. E Deus está querendo alargar. Nós não ouvimos falar muito de Jabes. Aqui tem 2 versículos, mas ele está aqui na palavra de Deus, foi homem influente. Traz uma lição abençoada para a nossa vida. Então ele fala, me abençoa, alarga as minhas fronteiras e seja comigo o quê? A tua mão. Queridos, sabe quando nós estamos em momentos de indecisões? Sabe quando nós estamos enfrentando aquela dificuldade, aquele problema? Sabe quando os inimigos nos odeiam? Sabe quando tudo parece que se levanta contra nós? Aí Jabes, ao invés de chorar, ao invés de falar assim, vou dar cabo da minha vida, ao invés de falar assim, agora tudo se acabou, ele diz, não, eu peço a tua bênção, eu peço que o Senhor alargue as minhas tendas, agora eu peço que a tua mão bondosa seja comigo, porque eu não sei fazer nada. Queridos, tudo aquilo que nós fazemos é pela graça e misericórdia de Deus. Nós, a cada dia, somos convidados ao pecado, à destruição. A nossa carne almeja por isso, ela anseia por isso. Mas Jabes, sabendo disso, ele fala, Senhor, seja comigo o quê? A tua mão e me preserves do mal. Amados, nossa natureza, ela é pecaminosa. A Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem, dar a outra face, mas nós não queremos, por conta da nossa natureza. E Jabes fala, Senhor, não permita que a tua mão não esteja comigo, me abençoa. Eu preciso da tua mão poderosa sobre a minha vida. Preciso tomar decisões a cada dia, todo dia, a cada momento. Para você vir para a igreja hoje, você pensou, você teve que tomar a decisão, vou ou não vou no culto das 6, vou no das 8, em que horário que eu vou? Todo momento nós temos que tomar uma decisão, por isso nós precisamos da mão bondosa, para que Ele possa o quê? Nos livrar do mal, porque a palavra de Deus diz que o inimigo ele está o quê? Ao nosso redor, querendo o quê, irmãos? Destruir. Ele quer destruir. E aí você lembra daquele irmão chamado Jó, onde o inimigo chega diante de Deus e fala, deixa eu tocar. Paulo nos leva lá em Efésios capítulo 6 e fala que o inimigo ele está ali pronto para nos devorar. Ele quer acabar com a nossa vida, por isso que ele fala do capacete, por isso que ele fala do escudo, da sandália, de tudo. E irmãos, nós temos que atentar para uma coisa. Existe um dia também que o inimigo chega diante de Deus e fala assim, me permita tocar no pastor Éder.
para ver se ele é teu servo. Sabe aquele dia mau, queridos? Aquele dia que o inimigo fala assim: hoje eu derrubo esse. É o dia que parece que ele contrata todos os demônios para destruir com a nossa vida. E Jabes fala: me preserva do mal, Senhor. Põe a tua mão sobre a minha vida, guia os meus passos, porque sem o Senhor eu não sou nada. Amados, aqui está uma oração que toca o coração de Deus. Jabes invoca a presença do Senhor. Pede que Ele o abençoe, que Ele alargue as suas fronteiras para que ele não tenha uma vida limitada, que a sua mão bondosa esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua igreja, e preserve-o de todo o mal. Se nós vamos falar de oração, se nós estamos caminhando nessa questão de entender o que significa a oração, nós precisamos, amados, olhar para esse texto e saber que nós não podemos invocar nenhum outro que não seja o Deus de Israel. Sabe por quê, amados? Porque há uma promessa nesse texto. E a promessa do texto é que Deus, Ele respondeu à oração do seu servo. Diz a palavra do Senhor: e Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Jabes não pediu algo material. Jabes pediu que ele fosse abençoado. Diz a palavra do Senhor que ele foi abençoado. Eu creio que você também quer ser abençoado. Eu creio que existe alguma situação na sua vida, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Eu acredito que, se não todos, mas muitos aqui, tem alguma situação que gostaria de colocar nas mãos do Senhor. E eu queria convidar você para isso nesse momento. Eu quero ser abençoado nessa noite. E eu creio que você também quer ser abençoado, amém? Então ore dessa forma. Feche seus olhos. Fala: Deus, Tu sabes. A Bíblia diz que o Senhor sabe de todas as coisas, até mesmo de antes de pedirmos, antes de falarmos. Ele sabe tudo. Então faça essa oração: Pai, abençoa a minha vida. Alarga as minhas fronteiras, Senhor, eu vou. Se o Senhor estiver comigo, eu vou. Põe a tua mão poderosa e me conduz. Sou conduziu o povo de Israel, conduz também, sou teu servo. Livra-me, Senhor, de todo mal, me preserva. Não quero errar, Senhor, mas a minha natureza é pecaminosa. Eu preciso do Senhor. E a minha oração é que você seja abençoado nessa noite em nome de Jesus.